A recente declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, classificando como matança a grande operação policial realizada no Rio de Janeiro, foi considerada por muitos analistas como um dos maiores equívocos políticos de seu atual mandato. Entre as vozes mais contundentes, o jornalista William Wack afirmou que Lula cometeu um tiro no pé ao se expressar dessa forma, num momento em que a opinião pública demonstrava apoio massivo às forças de segurança. Para entender a gravidade dessa fala, é preciso olhar o contexto. O governo federal atravessava uma fase delicada, tentando melhorar sua imagem na área de segurança pública, especialmente após o avanço da CPI do crime organizado e o aumento da percepção de insegurança em várias regiões do país. A prioridade era mostrar firmeza, transmitir ao eleitorado que o governo tinha controle da situação e que não compactuava com o avanço do tráfico. No entanto, com apenas uma frase, o próprio presidente derrubou todo o esforço de comunicação que vinha sendo construído. A Operação no Rio, uma das maiores já realizadas contra o crime organizado, resultou na morte de mais de 100 criminosos e mobilizou forças de elite da Polícia Fluminense. A reação da população foi imediata. Alívio, apoio e aplausos às autoridades. Imagens de moradores do Rio de Janeiro aplaudindo o cortejo dos policiais mortos em combate circularam nas redes sociais, acompanhadas de mensagens de reconhecimento ao trabalho das forças de segurança. Em meio a esse cenário, a fala de Lula soou como uma provocação. Ao usar o termo matança, ele transferiu o papel de vilões para os policiais e colocou os criminosos na posição de vítimas. Exatamente o oposto do que a maioria dos brasileiros enxergava. Para um país que vive sob a sombra da violência, a segurança pública se tornou a principal preocupação do eleitor. As pessoas estão cansadas do medo, da sensação de impotência e da impunidade. Por isso, a reação foi tão negativa. O presidente, ao se posicionar contra a operação, não desautorizou apenas a polícia, mas também bateu de frente com o sentimento coletivo de milhões de brasileiros que desejam ordem e proteção. William Wack destacou em sua análise que o erro de Lula foi ainda mais estratégico do que moral. Até então, o governo vinha se beneficiando dos tropeços da oposição, que enfrentava desorganização e falas polêmicas. Mesmo sem grandes resultados para mostrar, o Planalto vinha navegando em águas relativamente calmas. Mas bastou uma declaração para virar o jogo. Lula devolveu à oposição a bandeira mais poderosa que ela poderia ter, a da segurança pública. Deputados e comunicadores ligados à direita aproveitaram o deslize presidencial como combustível político. Agora bastava repetir a frase do próprio presidente para construir o argumento: é o governo quem está do lado do crime. Um erro de cálculo que unificou os adversários em torno de um tema simples e popular: lei e ordem. A repercussão da fala do presidente Lula foi imediata e devastadora dentro e fora do governo. A palavra matança se tornou um símbolo de desconexão com o sentimento popular. Enquanto boa parte dos brasileiros via a mega operação no Rio como um passo necessário no combate ao crime, o presidente escolheu uma narrativa que soou antipolicial e indulgente com criminosos. Para o jornalista William Wack, a declaração foi um exemplo clássico de erro político movido pela soberba. Segundo ele, Lula parecia acreditar que poderia desafiar a maré da opinião pública e ainda sair vitorioso, algo raro até para um líder experiente. O jornalista comparou a situação a um caso de híbris, termo da filosofia grega que define a arrogância que antecede a queda. Na mitologia, os deuses enlouquecem aqueles que desejam destruir. Na política, o excesso de confiança costuma ter o mesmo efeito. Esse é o ponto central da crítica. Lula se afastou completamente da realidade. Cercado por conselheiros ideológicos e apoiadores dispostos a aplaudir qualquer frase sua, ele acabou acreditando que poderia reescrever a percepção pública sobre segurança com um simples discurso. Mas o efeito foi o oposto. Sua fala reforçou um estereótipo antigo e devastador: o de que a esquerda brasileira tem mais empatia pelos criminosos do que pelas vítimas. As pesquisas de opinião reforçam isso. Mesmo antes da polêmica, o governo federal já enfrentava baixos índices de confiança na área de segurança pública. Depois da declaração, a tendência de queda se acentuou.
Analistas apontam que Lula conseguiu aprofundar uma imagem negativa junto a um público que já estava cético: policiais, militares, famílias de vítimas e cidadãos que vivem nas regiões mais afetadas pela criminalidade. Além disso, o presidente rompeu uma ponte importante com as forças de segurança. Entidades de classe e sindicatos policiais interpretaram a fala como um desrespeito àqueles que arriscam a vida diariamente para proteger a população. Para os agentes, ouvir o chefe de Estado comparar o resultado de uma operação complexa a uma matança foi como ver o próprio governo deslegitimar o seu trabalho. Politicamente, o efeito foi desastroso. O Planalto, que vinha em uma fase de relativa calmaria, se viu obrigado a fazer controle de danos. Ministros e assessores passaram os dias seguintes tentando reinterpretar as palavras do presidente, alegando que ele teria se referido à violência do sistema e não à ação policial em si. Mas já era tarde. A declaração havia se tornado manchete, virado meme e sido amplamente explorada pela oposição. O erro foi tão marcante que apagou os tropeços recentes dos adversários, recolocando a direita no centro do debate público. Políticos como Nicolas Ferreira, Carla Zambelli e outros opositores aproveitaram a deixa para retomar a bandeira da segurança, repetindo o discurso de que o governo está do lado errado da lei. Em um país onde o medo da violência dita o voto de milhões, essa narrativa se mostrou simples e poderosa. No fim, o presidente fez exatamente o que seus críticos mais esperavam. Entregou de bandeja o argumento perfeito. Com uma única frase, Lula reacendeu o discurso de oposição, deu combustível à direita e mostrou o quanto a soberba política pode ser autodestrutiva. A crise provocada pela declaração de Lula sobre a operação no Rio de Janeiro deixou marcas profundas, não apenas na imagem do governo, mas também na relação do presidente com a opinião pública. A fala expôs de forma cristalina o abismo entre o discurso de Brasília e o sentimento real das ruas. Enquanto o povo pede mais segurança e mais presença do Estado nas áreas dominadas pelo crime, o governo federal parece preso a uma visão ideológica ultrapassada, que trata a ação policial como um problema em vez de uma solução. Para muitos observadores, esse episódio simboliza o colapso de uma narrativa política que já não convence ninguém. Durante anos, a esquerda tentou sustentar a ideia de que a violência é apenas fruto da desigualdade social e que o endurecimento da repressão seria ineficaz ou desumano. Mas os fatos têm mostrado o contrário. O aumento da criminalidade, a expansão das facções e a insegurança nas grandes cidades não diminuem com discursos, só com ação. E foi justamente esse sentimento de abandono que transformou a fala do presidente em um erro tão grave. Com uma única palavra, Lula conseguiu afastar-se da maioria da população, desautorizar as forças de segurança e dar munição à oposição. Ao contrário do que pretendia, sua fala não soou como um gesto de empatia, mas como um sinal de fraqueza política. Num país em que a violência é uma das maiores preocupações do cidadão comum, o presidente optou por criticar aqueles que arriscam a vida, em vez de apoiar sua missão. O resultado é que o Planalto agora tenta apagar o incêndio. Integrantes do governo correm para explicar o que Lula quis dizer e aliados ensaiam discursos mais equilibrados. Mas o estrago já está feito. Como apontou o jornalista William Wack, o presidente cometeu um erro que dificilmente será esquecido, um erro que revela a perda de sintonia com o eleitor médio e o isolamento político que vem crescendo ao seu redor. Essa desconexão fica ainda mais evidente quando lembramos de outros temas recentes em que o governo parece ignorar o sentimento popular, desde o aumento da insegurança nas fronteiras até a condescendência com regimes autoritários aliados. Aos olhos de muitos brasileiros, o governo que prometia defender a soberania nacional não consegue garantir a soberania dentro de suas próprias cidades. Em termos políticos, a fala de Lula entregou à direita a pauta mais poderosa que existe, a da segurança pública. A partir de agora, parlamentares e governadores oposicionistas não precisam de grandes discursos, basta lembrar a frase do presidente e contrastá-la com as imagens de policiais sendo aplaudidos pelo povo nas ruas. É a narrativa perfeita para quem defende lei, ordem e autoridade do Estado. E o mais irônico é que tudo isso poderia ter sido evitado.
Se o presidente tivesse escolhido o silêncio, ou ao menos uma declaração equilibrada, teria mantido o controle da narrativa. Mas ao se deixar guiar pela arrogância e pela bolha ideológica, acabou entregando de bandeja uma vitória política aos adversários e aprofundando a sensação de que está desconectado da realidade. O episódio da matança entra para a história não apenas como um tropeço de comunicação, mas como um retrato do distanciamento entre o poder e o povo. E talvez seja esse o maior risco de todos. Quando o governante deixa de ouvir as ruas, a política perde o senso de propósito e o país, mais uma vez, paga o preço. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o presidente Lula cometeu um erro político grave ao desautorizar a ação da polícia? Acha que a segurança pública será o tema central das próximas eleições? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua voz é importante nesse debate. Se essa análise te ajudou a entender o impacto dessa declaração, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Radar Brasil. Aqui a gente mostra o que a grande mídia não diz. Com coragem, independência e compromisso com a verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.